Olá, Mostrando a Cara começa agora, trazendo uma pessoa que eu acho que você vai ter muito interesse de assistir, porque ele vai comandar pelos próximos 2 anos o órgão que fiscaliza a aplicação do seu dinheiro. Falamos do conselheiro e novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Domingos Taufner. Olá, Domingos, tudo bem? Olá, Gobi. Tudo bem, claro. É um prazer você aqui com a gente, nesse programa que é descontraído e bate-papo. Primeiro, para começar, para as pessoas de casa saberem quem é Domingos Taufner. Domingos Taufner, eu sou formado em Engenharia e Direito, tenho 51 anos, não posso esquecer, 51, já passei de 50. Estou no Tribunal de Contas há 3 anos e meio, entrei para o concurso público, para o Ministério Público de Contas, e há cerca de 2 anos eu assumi como conselheiro do tribunal. Falamos desse Domingos de agora, mas onde nasceu Domingos? Quem era a sua família, seus pais? De onde você vem? Queria saber da sua história, não é essa história, a história institucional oficial. Quero saber o garoto, onde brincou, onde se criou, onde estudou. Quem sabe vai ter gente aí do seu período lá de infância, de adolescência, falar, eu lembro dele. Não, vamos lá? Eu nasci em 62 em Vaz Alegre, interior de Santa Teresa. Aos 6 anos... Taufner é italiano? Taufner é italiano, só com viés de alemão, porque é a turma do norte da Itália, que antigamente era Áustria, e depois passou a ser Itália. Então, por isso que o Taufner, nós viemos da Itália, mas no fundo há um viés austríaco-alemão. Ok, então você nasceu, Várzea Alegre. Por isso que você está sempre sorrindo, assim, vem do lugar que você nasceu, um lugar de pessoas alegres. Sim, muito. E saudáveis, né? Sim, com certeza. Em Santa Teresa. Aí estudou lá, veio para Vitória, seus pais eram agricultores? Meu pai era farmacêutico prático, Aham. E agricultor também. E aos 6 anos fui para Colatina. Em Colatina eu fiz o pré-primário, o primário e o Você foi sozinho ginasial. ou toda a família? Toda a família. São quantos irmãos sua família? Eu mais um irmão e uma irmã. Somos 3. São 3 pessoas. Você é o do meio ou da ponta? Eu sou o mais velho. O mais velho. Até que meu nome é um detalhe, Domingos Augusto. Eu sou o primeiro neto do avô Domingos e o primeiro neto do avô Augusto, ao mesmo tempo. Então, você carregou o nome dos 2 avós, é uma homenagem. Homenagem aos 2 avós, Domingos, Augusto. Parece com o meu José Luiz, meus avós também, aí para os pais não brigarem, né? Não sei se foi seu caso, eu ia brigar e botar os 2. Foi um consenso assim, por ser, por acaso, o primeiro neto dos 2. Nossa, e bonito o nome, Domingos é um domingo, Augusto é máximo, né? Sim. Então isso... Foi para Colatina. Colatina eu fiz o primário ginasial. Agora, quando a transferência para Colatina foi porque meu pai foi para Colatina. Agora, a transferência para Vila Velha, em 77, foi por minha causa, porque eu passei na Escola Técnica Federal, fazer o curso técnico de mecânica, era uma oportunidade que eu queria muito, então eu vim, depois meu pai conseguiu transferência do seu emprego e veio para cá também. Você veio com quantos anos? 15 anos. 15 anos. Foi quando Aqui casou? Aqui casei, mas família, em 77 filhos. Tem um detalhe interessante, estamos aqui agora no Teatro Carlos Gomes, em 77 eu fiz teatro na Escola Técnica. Nós apresentamos uma peça, não aqui no Carlos Gomes, mas no antigo Teatro Estúdio, onde depois funcionou também a TVE. Então, naquele ano, 77, foi o ano que eu fiz teatro. Antigo Teatro Estúdio, eu lembro bem. Então, você é um colega meu também, né? Claro, pouco, mas né? Ator, engenheiro, sim, advogado, conselheiro do Tribunal de Contas. Essa multiformação sua, essa experiência tão rica em áreas da lógica, como a engenharia, em áreas da emoção, do raciocínio, mais da interpretação, como o direito, em áreas humanísticas, como o teatro que você faz, transformaram você em que tipo de pessoa, Domingos Taufner? Uma pessoa mais sensível às causas, às pessoas, na relação humana e também na questão técnica, porque onde eu atuo atualmente, um conselheiro, ele não é para ter uma formação só, ou jurídica, ou econômica, ou social, ou de engenharia. É importante que ele tenha um pouquinho de cada. Uma visão maior, uma visão do todo. Maior do todo. Por quê? Por que é importante que um conselheiro de Tribunal de Contas tenha uma visão mais ampla, talvez até uma visão holística de uma gestão? Porque não só técnico, ou não só político, ou não só administrativa? É porque
O conselheiro é um pouco parecido com um juiz, né? Ele é um juiz, inclusive nós temos as mesmas proibições e prerrogativas de um juiz. Só que um juiz julga, mas no aspecto da legalidade. Nós julgamos, além da legalidade, sobre a economicidade de uma obra ou serviço, a legitimidade, sobre a oportunidade dela, analisamos auditorias operacionais. Então, há uma questão muito mais ampla aí. E também temos que ter sensibilidade na medida que nós estamos julgando gestores públicos, pessoas que, em alguns casos, são desonestas, mas na maior parte são pessoas honestas. E que nós temos que compreender. Tem boa intenção, que o inferno também está cheio, você sabe disso. Né? Mas a maioria age de boa fé. Então nós temos que analisar isso e, na hora do julgamento, separar o joio do trigo. O que você... O Tribunal de Contas vem de 2 anos de transformação. Até então, um Tribunal de Faz de Contas. E você é sempre combativo a isso, inclusive. É bom registrar. Sim, é minha história. Aí você, exatamente, você foi vereador. Aliás, gente, deixa eu dizer, ele falou para mim que você vai me entrevistar, mas você não vai fazer o que fez em 89, não, que você me massacrou, eu era vereador em Vila Velha. Mas em 1989, com a qualidade, não era o caso dele, a gente quando ia falar com um político, até hoje ainda temos receio. Então, fica justificado aqui, tá? Conselheiro Domingos. Mas agora a gente tem mais interesse no seu trabalho, porque o cidadão está cansado de ver maracutaia, como agora temos um caso de um helicóptero que está envolvido, um deputado, não sabemos, ninguém pode julgar ninguém, mas é muito difícil você não saber de nada do seu helicóptero, né? Não é o Fusquinha que ele emprestou para alguém, nem um Gol. Então, como você vê esse país que tem tantas vantagens para as classes dominantes, você como membro de Tribunal de Contas, como a gente consegue mudar um pouco esse status? São prefeitos, prerrogativas várias. O Brasil parece que tem 2 tipos de brasileiros. Uns brasileiros melhores e a grande maioria de brasileiros piores, que convivem com salário mínimo, aposentadorias mínimas e dificuldades. Rouba uma caixa de sabão em pó, um shampoo, por necessidade, está preso há 2 anos sem um julgamento. Trafica cocaína, não sei o quê, e vai lá, não, fora especial, não sei o quê, e lá vai. Como é que você, o cidadão, não o presidente do Tribunal de Contas, o que esse cidadão, com a visão que tem, pode levar ao tribunal? Eu sou servidor público há 32 anos e eu acompanhei o Brasil nesses últimos 30 anos, nas modificações que tivemos. Nós temos hoje uma realidade difícil, mas se nós pegarmos a realidade de 30 anos atrás, era muito pior nesses aspectos. Será que foi por isso que eu te bati tanto? Estou brincando. Não, mas aquela entrevista foi um aprendizado. A vida você tem que aprender, você tem que saber se expor, falar. Então tudo eu avalio como aprendizado. Mas nós tivemos no Brasil alguns avanços democráticos, a Constituição de 88, que pôs fim a uma ditadura militar no Brasil. Então, no aspecto democrático, avançou muito nas eleições livres. Hoje, nós temos uma urna eletrônica que é a melhor do mundo, em termos de confiabilidade. Sistema eleitoral. No sistema eleitoral, nós tivemos recentemente a lei da ficha limpa, para tentar barrar políticos condenados. Também tivemos a lei que proíbe a compra de votos, que saiu em 1999, que também já baniu alguns políticos das eleições. Então, nós tivemos um avanço muito grande. E a partir de 88, a Constituição passou a... Tivemos algumas emendas que reduziram a possibilidade de medidas provisórias, que retiraram alguns foros privilegiados que antes eram piores. A imunidade parlamentar hoje, por exemplo, nós tivemos hoje deputados presos que até 2002 não era possível. Então, do ano 2002 para cá, a partir de uma emenda constitucional, é possível você prender deputados. Então, isso, no aspecto democrático, houve avanço. Então, eu gosto de registrar que temos dificuldades hoje, mas não temos que ficar desanimados. Porque no passado era pior, nós estamos construindo com o tempo, com a sociedade toda, um Brasil melhor. Não é a obra de um governo só ou de outro, é a obra de uma construção coletiva no Brasil. Isso no aspecto democrático, no aspecto institucional. No aspecto econômico também, o Brasil de hoje realmente é bem melhor que de 20 anos atrás, no ponto do desenvolvimento econômico. Permita-me interromper. O senhor acha o Brasil um país pouco desenvolvido politicamente? Olha bem, ele precisa desenvolver mais politicamente, né? Realmente tem países da Europa e tal que tem um desenvolvimento político, uma participação política popular maior. Vizinhos nossos, né? Por exemplo, como a Argentina. Temos visto assim exemplos bem, não estou dizendo que lá está bom, mas todo cidadão tem uma consciência política, tem um nível de educação política maior que aqui. O brasileiro,
ele vota porque a pessoa é amiga, é primo, o tio pediu. Isso ainda é muito, não é pelo programa. O que você acha que falta para nós termos esse salto democrático, que é a consciência política de todo cidadão? Mais escolas, maior participação, palestras, o quê? É um conjunto de situações, você está falando a verdade. Durante o período eleitoral, as pessoas não gostam de debate político, não gostam, e é mais no período eleitoral que você escolhe. Nós temos uma democracia, as pessoas votam, um ano depois já estão reclamando de quem ela votou, ou até esquecem quem votou. Então, na realidade, a escolha. Se temos um sistema democrático, a escolha dos parlamentares, ela é, e dos governos, nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário nós não escolhemos, mas o executivo e o legislativo nós escolhemos, é dado esse poder para nós. Então tem que ter responsabilidade maior na hora do voto, tem que ter mais educação para conseguir que as pessoas tenham uma participação melhor. Esse avanço ainda falta nessa cultura popular brasileira. Ok. E você chega agora para dirigir o órgão, agora dirigir, era conselheiro também, fazia parte do corpo dirigente. Mas agora são suas políticas, são suas direções, são suas ações. Como você vê esse momento na sua vida? Primeiro em termos pessoais e depois em termos profissionais. Em termos pessoais, quer dizer, é um desafio também. Um caminho que você construiu. Sim, Tanta formação, tanto desempenho, você construiu isso. Sim, são 32 você não é uma pessoa anos. Que ganhou isso. Não. Você conquistou. Isso é claro, é límpido. São 32 anos de serviço público e depois que eu saí, que eu fui vereador em Vila Velha por 8 anos, depois que eu saí do mandato de vereador, eu resolvi voltar mais para a área técnica e eu estudei praticamente 9 anos de minha vida, entre curso de Direito, todo sábado, domingo, feriado, carnaval. Então eu como se eu tivesse me isolado do mundo um pouco e estudado. Isolado em termos que eu sempre fui ligado nas coisas, na realidade. Não me afastei de amigos, nem de família, não. Mas eu usei isso como forma de me preparar cada vez mais, né? Conselheiro, você falou, você é um cara alegre, animado, gosta de carnaval, de festas? Não, eu sou comedido. Mas na realidade eu gosto de ver, gosto de ouvir, gosto de conversar, gosto de contar piada. Quando passa uma mulher bonita assim, né? Também, claro, todo mundo gosta. Com certeza ele não é bobo, né? Porque o cara é presidente do Tribunal de Contas, vai ser bobo, né? Mas eu gosto assim, mas eu participar mesmo, não. Eu não... Só lá na televisão. Teve um ano até que fui ver, você desfilou de Marli, eu estava lá assistindo. Por acaso aquele ano eu fui. Foi um ano triste, com certeza. Né? Foi lá no Sambão do Povo. A personagem. Gente, mostrando a cara, conversando com o novo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Domingos Taufner. A gente vai fazer um intervalo e fica aí, porque agora é que vão vir as boas notícias. Quais as metas profissionais, o que significa esse cargo para a pessoa, quais as suas metas, suas ações e o que ele pensa em fazer à frente do órgão que fiscaliza a aplicação do seu dinheiro. Mostrando a cara, volta já com Domingos Taufner. Mostrando a cara de volta com você, conversando com o novo presidente do Tribunal de Contas, Domingos Taufner. Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Domingos, quais seus planos? Bom, antes contextualizar. O tribunal vinha de um período obscuro. Sim. O tribunal entra na administração do Carlos Hanna, muda, altera, você inclusive atesta isso, tenho visto entrevistas suas, cresce, melhora, começa a desempenhar realmente seu papel para a sociedade, não para o interesse de alguns. E você agora pega um órgão, claro, você tem muitas coisas para fazer, mas pelo menos com uma imagem melhor junto à comunidade. O que pensa Domingos Taufner? O grande marco divisor foi metade de 2011, quando o Sérgio Abudib assumiu o tribunal, já começaram algumas modificações, e depois com o Carlos Hanna, claro, consolidadas. E nós vamos continuar esses avanços, nós vamos verificar o planejamento estratégico que foi feito para colocar todos os projetos em ordem. Temos projetos em andamento de melhorar a transparência, o diário oficial eletrônico. Queremos também fazer uma súmula, um inventário de jurisprudência do tribunal, para que o gestor que vai fazer uma obra pública, um serviço, saiba o que pensa o tribunal sobre cada assunto. Que alguém podia falar, bom, é só o gestor cumprir a lei. Antigamente o tribunal não pensava sobre o assunto, pensava sobre a pessoa que tinha feito o assunto. Sim, agora... Tinha causado. Como é o novo tribunal? Você tem que ver o caso concreto, a situação concreta. Porque muitas vezes a lei existe,
Mas há interpretações dela, então tem que ver o caso concreto da lei. Independente de quem quer que seja, por causa do princípio da impessoalidade. Eu tenho ficado, meio, sinceramente, meio decepcionado com o direito, por algumas questões que eu tenho vivenciado. E esses dias alguém me falou que o direito pode ter até 3 interpretações se tiver 3 envolvidos. Como é que é isso? Então o direito realmente ele não tem lógica nenhuma, a não ser o interesse de quem o aplica? Não, olha bem, foi boa pergunta para mim, porque eu fiz engenharia, então eu estudei muito as ciências exatas e fiz direito, que é justamente a ciência que é diferente, que não há essa lógica aí, como você falou. E também estudei um pouco de ciências contábeis, estudei economia, né? Então eu passei por várias áreas do conhecimento. No direito, o que acontece? Muitas vezes uma lei não é bem feita na sua redação, e aí, na hora de interpretar, você tem dúvidas. Por exemplo, fala assim, a pessoa tem que estar decentemente trajada. Numa praia, de sunga ou de biquíni, você está decentemente trajado. Num trabalho, você tem que estar com a roupa mais, vamos dizer, uma festa é diferente. Cada local, isso é a cultura que vai dizer. Então, a cultura e os costumes vão ajudar a interpretar o direito nesse caso. A lei nem sempre consegue ir a fundo em cada ponto. Então, eu dei um exemplo bem grosseiro, mas um exemplo mais simples, para a pessoa que estiver nos assistindo entender que em outras áreas também vão ter duplas interpretações. Tem situação que a questão evolui, né? Por exemplo, o que é uma mulher honesta? O Código Civil antigo falava de mulher honesta. Hoje, mulher honesta seria a mulher que não rouba, a mulher que é ética, é correta, assim como um homem honesto. Há 40 anos atrás, mulher honesta era a mulher que não transava, a mulher solteira que não transava. A mulher moça honesta, isso, de família. Moça de família. Como se as outras não tivessem. Mesmo a prostituta, não teve família, mãe, não teve pai. Então, quer dizer, certos conceitos do direito evoluem com o tempo. Então, olha bem, essa interpretação diferente pode ser legítima ou pode ser ilegítima quando é feito para interesse próprio. Será que o direito é machista? Eu vou lhe perguntar. Por causa de uma questão. Temos agora mulheres desembargadoras, ministras, Porque, por exemplo, você falou decentemente trajado, eu vou aí, porque isso aí me chamou a atenção para as possíveis interpretações da mesma coisa. Então, é proibido entrar de bermuda no órgão público. Mas a mulher, se ela for de bermuda, vocês até aplaudem. Está bonita, né, modelada. O homem, se for de bermuda, é barrado. Então, o direito também atende, de novo, eu dizer, a classe dominante, a justiça, ela é de acordo com quem está no poder, ela é exercida assim? Olha bem, o direito, você tem a origem dele principal, que são as leis, votadas pelo Poder Legislativo, que é eleito pelo povo. E o povo, ao eleger os seus parlamentares, também elege por preferências culturais, algumas vezes. E tende, muitas vezes, na sua interpretação que o juiz faz, seguir um pouco da cultura. Então, a cultura acaba influenciando, né? E nós temos a tradição machista, nós temos uma série de coisas que acabam influenciando nesse aspecto, né? Mas isso está evoluindo, a sociedade evolui, no meu entendimento. Se alguém me falou sobre o Conselho de Justiça, a justiça é ser igual para todo mundo, fazer igual, distribuir. Aí eu falei, olha, você me desculpa, a justiça sempre atendeu a um período histórico, a uma elite, ao interesse de alguém. Aí levou um videozinho para mim que mostrava 2 macaquinhos presos na gaiola fazendo parte de uma experiência científica. Dava uma coisa ruim para o macaquinho, e para o outro uma coisa boa, caso ele respondesse um estímulo. É claro que esse macaquinho que viu o outro ganhar uma uva e ele ganhava pepino, jogou o pepino na cara da pessoa. Eu falei, tá vendo, professor, ele tem o direito, assim, você então, para me explicar o que é justiça, você me traz uma experiência científica maltratando animais dentro de caixas com uma mulher toda coisa. Então você acha que para explicar a sua justiça, você pode fazer qualquer coisa? É isso? Será que nós, administradores públicos, também, mesmo o que tem má intenção, que vemos muito por aí, será que quando eles vão fazer algum ato lesivo ao dinheiro público, agora nós temos o grande escândalo ali dos tênis, que me parece que é de Minas Gerais, que a empresa, não estou falando só de político não, a gente vai nossos próprios empresários, apresentou um produto e quando entregou uma porcaria, e são 15 milhões de reais, isso é dinheiro público de criança que vai para a escola. Então, o brasileiro, a justiça é a dele, aquilo, ele se explica, ele se justifica para cometer seus atos insanos muitas vezes, como vemos tantos magistrados culpados, envolvidos em situações cuja premiação é aposentadoria. O Brasil é um país de loucupretação, cada um quer se dar bem e acabou?
Ou podemos mudar isso? Na realidade, a corrupção não existe só quem está no poder pela elite. Quando a pessoa oferece uma propina para um guarda para tirar uma multa, quando Um o sonega amigo que imposto de trabalha no renda. banco que vai ajudá-lo. Então, realmente existe isso, né? Mas, e também tem aqueles que, quando são pegos em denúncias, dão desculpas esfarrapadas, tentam... Por isso que eu falei, interpretação do direito, por um lado, é legítimo existir várias interpretações, que o direito evolui, muitas vezes a lei não está bem elaborada, e muitas vezes depende do caso concreto, da situação efetiva que aconteceu, né? Muitas vezes a pessoa cometeu uma irregularidade, mas ela estava em legítima defesa, ela estava em estado de necessidade, ela estava numa situação que era impossível ter uma conduta diversa daquela. Então, nós analisamos a lei junto com o caso concreto. Tem situações que são legítimas, mas tem situações que as pessoas tem pessoas que se aproveitam e dão interpretações ilegítimas. É tão curioso que eu estava vendo a justificativa desse caso, porque nós estamos quando nosso serviço for ao ar, isso vai estar inclusive ainda recente, esse caso desse piloto que trouxe cocaína, sim. Ele disse que achou que era muamba do Paraguai. Uai, não deixou de é ser ilegal, crime. é ilegal. Quer dizer, ele achou que ele podia, machucava menos, não sei. Conselheiro Domingos Staufner, na sua opinião, tem muito gato no telhado do povo? Olha, depende, né? Quer dizer, na realidade, nós temos que, como eu falei, né? Cidadão também tem que ajudar o tribunal? Claro. Ele também tem que... Como o cidadão pode fazer isso? Fala para ele ali. Olha bem, cidadão. Primeiro, desde 2010, a Lei de Responsabilidade Fiscal obrigou que prefeituras, câmaras municipais, e agora a partir de 2013, todos os municípios, tivessem um portal de transparência. Então, todo o gasto que a prefeitura faz, que a Câmara faz, que as autarquias fazem, tem que estar publicado, gasto por gasto, o que foi pago, quem recebeu. Então, você pode abrir esses portais e ir fiscalizando. E se tiver um gasto que você entenda como irregular, você pode primeiro questionar no município que gasto é esse, e não tendo resposta, você pode denunciar aos órgãos de controle. O Tribunal de Contas é um dos órgãos de controle. Mas nós temos também o Ministério Público, que tem promotorias em cada município. Então, há várias situações que você pode participar e você pode conseguir acompanhar a despesa pública. Conselheiro, quais as metas do presidente Domingos Staufner à frente do Tribunal de Contas? A primeira meta é que nós temos uma instituição. Quer dizer, a instituição está acima dos nomes, dos conselheiros, dos presidentes. Nós queremos organizar ao máximo o tribunal para ele conseguir realizar suas auditorias. Prioriza as auditorias mais importantes, aquelas que vão efetivamente coibir ou punir o gasto indevido do dinheiro público, que consiga fazer um trabalho de prevenção. E a prevenção é em duas maneiras. Uma é na orientação, nos cursos, que a Escola de Contas faz, e outros trabalhos educativos que nós podemos fazer. E o segundo são as medidas cautelares. O tribunal hoje tem o poder de, sendo provocado por um cidadão, ele pode, ou pela própria área técnica do tribunal, ele pode sustar um gasto público no início. Uma licitação indevida, uma obra pública indevida, ele pode fazer isso. Claro que nós temos que agir isso com responsabilidade, mas ele pode fazer. Como você vê o tribunal, você considera que o Tribunal de Contas hoje é uma boa instituição? Nós estamos construindo isso. Ela ainda precisa melhorar muito, né? Ela teve anos e anos, né, não cumprindo bem seu papel, e já estamos há uns 2 anos e meio e tal, tentando retomar isso. Já melhorou muito, mas ainda, né, tem muita coisa para fazer. Que mudança você faria hoje no tribunal? O Domingos não é ligado a mudanças sensacionalistas, né, ou de fazer espetáculo. Né? Domingos gosta de espetáculo, mas gosta só teatro. do palco, só do teatro. Aí é a pessoa que faz. Espetáculo é no palco. Eu gosto de fazer mudanças comedidas, consistentes, que possam realmente, efetivamente melhorar. Analisar o que está bom, continuar, aquilo que não está bom, corrigir um pouco. E os planos da pessoa, Domingos Staufner? 51 presidente do Tribunal de Contas, como é? Caminhar mais, se empenhar mais na vida pública, ou pensar agora na família? Alcançamos um ápice, esse cargo, sem dúvida alguma, muita seriedade, esperamos muito, e pensar agora um pouco na família, porque eu acho que a família fica nesse processo, estudo, vereador. Fica um pouco. Eles reclamam? Um pouco, mas já são acostumados com essa... Como é que alguém se acostuma com a ausência? Não, mas na realidade, quando eu estudo em casa, estou presente, eu estou assim, de certa forma, esses 9 anos, eu fiquei muito em casa.
estudando. Você não é Meus aquele filhos cara fazendo... chato, fala, ó, fechei a porta, ninguém perturba, não. Eu morava num apartamento menor até pouco tempo, então eu estudava na sala e as crianças brigando lá, brincando, e eu lá continuando, porque nada me faz parar de estudar. Entendeu? Então, quando eu tenho uma meta, eu vou em frente. Então, eu estava próximo, de certa forma. Então, podia conversar com um, com o outro. É claro que não tão presente quanto deveria, mas também não tão ausente, na medida que eu tinha essa proximidade. Eu conseguia, como eu falei, eu me dediquei muito aos estudos, mas não me afastei do mundo. Ouvia notícias, ligava para as pessoas. É claro que eu participava menos dos eventos, das coisas que eu poderia participar. Então, presidente, a gente deseja aqui, o Mostrando a Cara, que agora, nessa nova função, presidente do Tribunal de Contas, o senhor continue com esse cargo, sem dúvida alguma, que desempenhe esse cargo desse modo que você falou, não se afastando do mundo. Que eu tenho certeza que você em casa espera um tribunal mais ativo, mais operante. E pela história que ele falou aqui dele, temos certeza que ele tem condição de fazer isso. Eu encerro agora, mas abrindo espaço para você se despedir e falar para quem está em casa que esperança você traz para 2014 e 2015. Domingos Taufner. A esperança nossa é fazer um trabalho que, como falamos aqui, que melhore não só a imagem do tribunal, como a sua essência. O importante é termos uma essência boa e que o cidadão também tome consciência que é importante fiscalizar o gasto público, mas também que é importante analisar bem a política para escolher. 2014 temos eleições estaduais e federais, então é importante exercer bem o voto e depois também de votar, fiscalizar aquela pessoa eleita. O Tribunal de Contas é um instrumento que vai estar à disposição do cidadão para poder apoiar esse trabalho de fiscalizar o poder público. Mostrando a Cara encerra aqui, depois de conhecer melhor a pessoa e as propostas do novo presidente do Tribunal de Contas, Domingos Taufner.